Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E uma das coisas mais lembradas e elogiadas do desenho do The Batman 2004 é a incrível jornada e o desenvolvimento que eles fizeram com o personagem, o vilão Cara de Barro. Simplesmente essa animação transformou esse vilão que geralmente é mais coadjuvante e não tem muito protagonismo para o melhor antagonista do Batman nesse universo. É impressionante. Assim, no vídeo de hoje nós vamos analisar a jornada do detetive Ethan Bennett, que acaba se tornando aqui o vilão Cara de Barro, numa figura trágica aqui nesse desenho. Vamos analisar os episódios que fazem parte aí dessa jornada do personagem, tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar aqui o assunto principal desse vídeo, já sabe, deixa aquele bate-like e também o bate-comentário nesse vídeo, que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no canal. Já deixa aqui nos comentários o que você acha do vilão aqui desse desenho e também se você assistia muito esse desenho The Batman. Dito isso, pra gente então começar a falar do vilão Cara de Barro, primeiro nós temos que falar então do detetive Ethan Bennett. E como eu disse ali na introdução, ele vai vir a se tornar então o vilão no futuro. E o que acontece é que nesse desenho deram uma origem totalmente diferente aí pro vilão Cara de Barro. O detetive Ethan aparece já no primeiro episódio do desenho, e ele vai ser um dos grandes coadjuvantes da série. Duas coisas essenciais acontecem nesse episódio piloto. Primeiro, o chefe da polícia introduz o Ethan à sua nova parceira, a Ellen Yin, e dá de tarefa para esses dois capturar o Batman, um vigilante mascarado que a cidade acabou de descobrir. E segundo, que o detetive Ethan é um amigo de infância do Bruce Wayne. Então, uma coisa curiosa que impactou muito então no desenvolvimento aqui desse personagem do Ethan Bennett e, claro, também no Cara de Barro. Os criadores do desenho eles não puderam utilizar o vilão Duas Caras aqui então nesse desenho, porque ele viria então a aparecer lá no filme Cavaleiro das Trevas. Então o que acabou acontecendo é que esse Ethan tem uma amizade com Bruce, assim como o Harvey Dent costuma ter nas mais variadas mídias. Assim o detetive acaba lembrando aí muito o arco do promotor, que tem um acidente grave que o transforma para sempre. E nesse primeiro episódio o Ethan começa a achar que o Batman é na verdade uma força positiva e que quer ajudar Gotham. Ao contrário, por exemplo, da parceira dele, a Ellen, que vê o mundo muito mais preto no branco. E esses dois eles fazem uma bela dupla. E ao longo da primeira temporada aí do desenho, eles ficam sempre debatendo essas visões opostas que ele tem em relação ao Batman e se ele é realmente algum aliado aí para a polícia. E nós temos então essas visões de pessoas comuns trabalhando enquanto observam o Batman. Durante a maior parte da primeira temporada, o Ethan defende o Batman em suas ações, enquanto a Ellen frequentemente discorda dele. E em vários momentos o Bruce acaba aparecendo no caminho dos dois detetives, já que eles estão trabalhando no mesmo caso, envolvendo os vilões. Junto com o Batman, os dois trabalham para impedir planos do Coringa, Bane, Senhor Frio, Pinguim e um morcego humano, durante as suas primeiras aparições em Gotham. Inclusive, o Batman salva a vida da Ellen contra o Bane, e depois a do Ethan, quando ele vira alvo do morcego humano. Só que então a gente chega nos dois episódios finais aí da primeira temporada do desenho. E aqui nós vamos ter então finalmente o detetive Ethan virando Cara de Barro. E para começo de conversa, esses dois episódios finais aí, para mim eu acho eles lendários, porque eles foram os primeiros fora da mídia dos quadrinhos a adaptar de forma livre, conceitos ali da piada mortal. Galera, eles foram lá mesmo. Então agora, bora começar a análise desses episódios. A primeira parte desse final da primeira temporada se chama Máscara da Borracha da Comédia. O episódio começa com o Coringa apresentando uma nova substância feita em arma, no qual ele mesmo criou, que se chama Massa Coringa. Com ela, ele consegue alterar qualquer superfície, deformando o que ele quiser. Nesse meio tempo, o chefe de polícia, que se chama Rojas, declara tolerância zero contra vigilantes na cidade. E isso inclui o Batman. A polícia acha que as ações do Batman estão prejudicando a imagem dela, já que o morcegão prendeu os principais vilões de Gotham. Contudo, o Ethan sugere que eles trabalhem junto com o Batman. E isso é algo que toda a primeira temporada ali estava construindo. Essa relação de confiança do Ethan com o Batman. E que aqui culmina nessa decisão dele, de sugerir isso. E aqui já dá pra ver, que o papel, digamos, do detetive Gordon lá na Piada Mortal dos quadrinhos vai caber pro Ethan. Já que o Batman e o Ethan, eles já têm uma relação de confiança aqui. O problema é que ao ouvir isso, o chefe Rojas repreende o Ethan e ordena que ele tem que escolher um lado. Um detalhe que só contribui pro tom trágico desses episódios é que durante uma conversa, o Bruce quase chega a querer contar para o seu amigão
que ele é o Batman, mas eles são interrompidos. Aí chega um ponto do episódio onde o detetive encontra o Coringa, mas acaba sendo capturado. As semelhanças com a Piada Mortal só aumentam, pois vemos que o local que o Coringa leva o Ethan é um parque de diversões abandonado. O vilão explica para o detetive que ele vai servir de exemplo para mostrar à polícia que ele é a maior ameaça da cidade. E o Coringa ainda completa, dizendo que ele não vai quebrar partes do corpo do Ethan, e sim vai quebrar a razão dele, o juízo dele. Ou seja, aqui ele vai querer enlouquecer então o pobre detetive Bennett. O Coringa usa essa espécie de roda bizarra para começar a sua lavagem cerebral. De novo aqui, outro item presente na Piada Mortal, o vilão tentando enlouquecer alguém para provar o ponto. E por conta dessa roda, o Ethan começa a ter alucinações bizarras, envolvendo o seu chefe da polícia e o Batman. E ali ele é perseguido e acaba despencando de uma grande altura. E isso pra mim aqui é o equivalente de quando lá na HQ, né, o Coringa ficou mostrando aquelas fotos lá da Bárbara, pra tentar enlouquecer o Gordon. E aqui nesse episódio, nessas alucinações, o Ethan ele está experimentando as coisas mais estressantes atuais ali na vida dele. E o impactante é que durante essa lavagem cerebral, o Coringa tira um tempo para contar um pouco da sua origem. E aqui ele fala a sua principal filosofia, que vem da Piada Mortal, que basta um dia ruim para alguém ficar louco. É com certeza a teoria do dia ruim, e assim essa sessão de tortura chega ao fim. E parece que o Ethan enlouqueceu. Contudo, assim como o Gordon, o detetive conseguiu se manter são, até o Batman chegar ali para salvá-lo. Só que tem um detalhe importantíssimo. Quando o Batman tenta deter o Coringa, acertando aquela arma com a substância da massa Coringa, ela cai no chão, espalhando a substância no ar, e o Ethan, tragicamente, a respira. E junto com o Batman, a parceira do Ethan também chega ali. E se vocês acham que as semelhanças lá da Piada Mortal, elas terminam por aí? Não, senhor, porque aonde que o Coringa vai depois desse confronto? Uma casa de espelhos, que também é onde acontece lá o desfecho final na HQ. Lá dentro, enquanto o Batman tenta descobrir onde está o vilão, o Coringa fica falando como a sua cabeça e a sua loucura, elas funcionam. Dentro da cabeça dele, preto é branco, baixo é em cima, e por aí vai. No final, o Batman consegue capturar o vilão. A Ellen deixa o Batman ir embora, e ela prende o Coringa. Por isso, depois aquele chefe de polícia tá dando uma entrevista falando que a polícia capturou o vilão sem o Batman. Mas o Ethan grita que o herói salvou a vida dele naquela noite. E essa decisão faz o detetive ser suspenso. E mais tarde, na casa dele, o Ethan vê que a sua pele agora tem uma aparência grotesca. E essa então é só a primeira parte aí desse final de temporada. E que teve essa inspiração então da Piada Mortal, porque aí depois aí eles mudam, né? Mas a gente pode ver aqui que teve um desfecho diferente até ali da HQ, porque parece realmente então que essa Piada Mortal acabou dando certo. Porque o Ethan agora nessa segunda parte vai acabar sucumbindo àquela substância que ele respirou e tragicamente acabou sendo um pouco a culpa do Batman também. E foi então nessa segunda parte chamada Máscara de Barro da Tragédia. Aqui vemos o Ethan horrorizado com a sua transformação. E sem conseguir falar claramente, devido a sua garganta estar cheia de barro, ele tenta procurar ajuda na cidade. E é desesperador e todo o corpo dele tá nessa forma estranha. O Ethan acaba machucando um policial sem querer, e logo é atacado por mais deles. E eles usam uma mangueira de incêndio para detê-lo, e ele acaba sendo levado pelo bueiro da rua. O Ethan vê depois que ele é chamado de Cara de Barro, e nutrindo um ódio pelo chefe de polícia, ele tenta sequestrá-lo e até matá-lo, mas é frustrado pelo Batman, que, veja só, salva a vida do Rojas. É, a língua realmente o chicote do corpo, hein? Logo o Batman aí salvando esse chefe de polícia que tava com a tolerância zero contra ele. E depois disso tem uma perseguição então do Batman contra o Cara de Barro. O Ethan ainda está desnorteado nesse corpo. Contudo, na luta, ele mostra suas habilidades de poder moldar o seu corpo. Só que quando a Ellen aparece para interromper a luta, o Ethan grita por ajuda, mas ela não o reconhece. O Cara de Barro escapa, mas não antes do Batman conseguir uma amostra do corpo do vilão. E tem uma cena em seguida, mais intimista do Ethan, no seu apartamento, onde ele tenta mudar a sua forma antiga. E conversando com a Ellen, ela nota uma substância então de lama depois de tocar nele. E a detetive In junta então com o que o Coringa falou, né, na noite anterior, e depois de ver essa substância que ela tocou ali no Ethan, ela junta, né, faz ali a conta e vê que o Ethan com certeza é o Cara de Barro. Usando a habilidade de mudar de forma que ele está descobrindo, o Ethan consegue sequestrar dessa vez o chefe de polícia. Ele o leva até o ginásio do colégio que ele e o Bruce jogavam basquete. Tanto o Batman quanto a Ellen chegam no local e tentam argumentar com ele. Mas o Ethan afirma que o Coringa não apenas derreteu seu corpo, ele também derreteu sua mente, que ele é uma aberração por dentro e por fora.
E esse chefe de polícia declarou tolerância zero a monstros como ele. E é um discurso bem pesado. A gente pode ver que realmente o mental do Ethan ali tá muito abalado. E a forma como todo mundo reagiu lá a ele quando ele apareceu pela primeira vez naquela forma na cidade, aquilo impactou demais ele. E também nas ações que ele tá cometendo aqui. Depois de uma briga intensa com Batman, o Cara de Barro quase chega a matar o herói, mas ele é parado pela Yin, que implora para que ele não cruze a linha e suje as mãos com sangue. O Cara de Barro volta a ser o Ethan e comenta que nunca pensou que veria a Ellen defender o Batman, antes dele perguntar tristemente para ela: "Yin, o que aconteceu com a gente?", enquanto ele chora e se permite ser tragado aqui pelo ralo do banheiro. Depois a Yin tem a chance de ver a identidade do Batman e de prendê-lo. Contudo, ela não o faz. Ou seja, todos aqueles meses que ela passou com Ethan realmente mudaram a forma dela ver o mundo e o Batman. E durante uma conversa final no episódio entre o Bruce e a detetive, numa lanchonete, o Ethan aparece para eles por alguns segundos. Os dois correm atrás dele. No entanto, o Ethan desaparece antes que eles pudessem encontrá-lo. O Bruce no fim então comenta que ele poderia estar em qualquer lugar e poder ser qualquer um. E gente, que episódios bons são esses dois últimos aí da primeira temporada e que mostram então essa criação do Cara de Barro. É uma grande origem, eles trabalham muito bem o personagem ali, a forma trágica como ele se transforma. Então eles realmente acertaram muito bem nessa criação aqui do Cara de Barro. E o Cara de Barro agora como vilão, ele não teria agora tantas aparições como ele teve, né, na primeira temporada, quando ele era o detetive e depois virou vilão também. Mas então, na segunda temporada, ele teve 2 episódios dedicados a ele. O primeiro episódio sendo o 7º da segunda temporada, chamado À Beira de um Surto. Pois aqui, o Cara de Barro volta a aparecer em Gotham para se vingar do Coringa, o responsável pelo seu acidente. O Ethan tenta matar o Corigão, mas o danado é muito rápido e dá tempo do Batman chegar ali e neutralizar o Cara de Barro. O Batman diz ao Ethan que ele buscará ajuda para ele, mas quando o herói se vira, ele descobre que o Coringa escapou de Arkham. Aí o Batman não mandou muito bem, né? Contudo, em seguida se inicia uma parte bem legal aí desse episódio, que se inicia todo um processo judicial da cidade contra o Cara de Barro para ver se ele pode ser responsabilizado pelas suas ações. O Ethan está sendo mantido em seu estado normal dentro de uma câmara de vidro. Algumas testemunhas são chamadas, como a Ellen, o Bruce Wayne e Hugo Strange, fazendo aqui a sua primeira aparição no desenho. O Bruce está tão confiante na reabilitação do seu amigo que o bilionário lhe ofereceu um emprego nas indústrias Wayne como chefe de segurança. O juiz decide que o Cara de Barro está livre para sair, mas deve permanecer em liberdade condicional. O Bruce, a Ellen e o Ethan se abraçam por esse sucesso. Parece tudo bem, mas nem tudo são flores aí na vida do nosso querido Ethan Bennett. Porque, por exemplo, aí tem o pessoal na rua que ainda não confia no Cara de Barro e olha meio torto para ele, como também o pessoal da segurança das indústrias Wayne, que julgam o Ethan por ele ter conseguido emprego porque é amigo lá do Bruce só por isso. Chega um momento onde o Ethan acaba se transformando para não ter de falar com seu ex-chefe Rojas. E isso era proibido na sua condicional. Em casa, o Ethan grita consigo mesmo por ter se transformado. E quando ele liga a televisão, há uma notícia de que o Coringa iniciou uma outra onda de crimes. E isso capta a atenção dele. No dia seguinte, no observatório de Gotham, o detetive tenta ser um herói e parar o Coringa, mas o vilão o domina facilmente. O palhaço pega o Ethan e o joga do telhado. E isso, claro, o força a ter de usar os seus poderes e lutar contra o Coringa, que fica surpreso em saber que o ex-detetive é o Cara de Barro. E o Coringa sempre sendo essa pedra no sapato aí na vida do Cara de Barro. E o Batman chega de novo intervendo numa luta do Cara de Barro com o Coringa, e de novo o Coringa também consegue fugir. Só que dessa vez é diferente, né? Que o Ethan tenta explicar por que ele estava ali transformado também usando seus poderes. Ele tenta dizer ao Batman que ele estava tentando usar os seus poderes para ser um herói agora. E ele não quer que ninguém mais sofra o que ele sofreu na mão do Coringa. O Batman ele consegue se relacionar com isso e diz ao Bennett para ele ir para casa e deixar o Coringa com ele. Só que na noite seguinte, o Coringa volta ativa e entra nas indústrias Wayne. E infelizmente o Ethan decide resolver esse problema com as suas próprias mãos. Quando o Coringa tá fugindo, o Cara de Barro e o Batman chegam ao mesmo tempo e trabalham juntos para deter o palhaço. E o Ethan até afirma que ele e o Batman formam uma equipe muito boa. Rola então esse crossover, né, dos dois amigos contra o vilão. Só que os dois começam a discutir sobre como o Ethan tendo que usar esses poderes aí ele acaba sempre perdendo a razão, né? Isso vai deixar ele pior. Só que aí o Cara de Barro não quer escutar isso e ele diz que agora vai seguir solo. O Coringa fica chamando o Cara de Barro de filho e que ele é um criminoso. O Cara de Barro concorda, mas rouba do Coringa dizendo que ele trabalha sozinho. Quando o Cara de Barro começa a escapar, ele vê a Yin apontando uma arma para ele.
O Ethan conta a ela sobre a sua nova vida. Batman chega e diz ao Bennett que ele não precisa voltar a ser um criminoso. Mas o Cara de Barro recusa. Ele diz que ser um vilão é muito mais fácil, ao contrário de Ethan Bennett, que é muito difícil. E ele fala que é a última vez que eles vão ver esse rosto. A Ellen, com medo de que o Bennett fosse dizer isso, joga uma arma congelante no vilão. E isso faz o Cara de Barro então congelar imediatamente. O vilão é levado para o asilo Arkham, onde se torna um preso mais uma vez. O Bruce Wayne olha para o seu ex-amigo, sabendo que ele agora passou do ponto sem volta. E o final desse episódio aí é bem pra baixo, pois até o Bruce fala, né, que agora o que só restou foi o Cara de Barro. E aqui então, aparentemente, né, o desenho agora taxa, né, o Cara de Barro como sendo esse vilão agora. E em seguida aparece em um outro episódio mais inusitado ainda nessa segunda temporada. No episódio chamado A Noite do Grundy, rola algo inusitado em relação ao vilão. Isso porque, a princípio, parece que esse episódio tem como vilão o clássico Solomon Grundy. Eles falam da lenda do pântano e tem todo um clima de Halloween. Inclusive, o Batman encontra um vilão com a aparência do Grundy, com o herói até levando uma ruim nessa luta. Bruce e o Alfred investigam a lenda do Grundy, e após isso, o Bruce tem um segundo confronto contra o zumbi imortal. Só que ao longo do episódio, algo ficou na cabeça assim do Batman em relação a esse Grundy. E é durante essa luta que ele acaba descobrindo que esse tal Solomon Grundy, na verdade, era o Cara de Barro disfarçado. O Bruce diz que entendeu que esse Solomon Grundy era falso, porque na lenda, o zumbi destruía somente as casas dos descendentes das famílias, que o mataram no passado. Só que este acabava levando também o cofre e dinheiro. E o cenário dessa luta é bem maneiro, porque é um museu de cera. E usando uma cera quente, o Batman consegue imobilizar o Cara de Barro e o prender novamente. E um detalhe curioso é que durante todo o episódio, o Batman não chama mais o Ethan pelo nome, e sim só Cara de Barro. Então esse foi o primeiro episódio, a gente viu o Cara de Barro agindo como vilão e vilão mesmo. Mas daí nós vamos agora para a última aparição então do Cara de Barro no desenho. Só que aí ele foi aparecer então só na quarta temporada, do episódio chamado Maldição. E esse episódio inicia com uma situação normal para o Cara de Barro, ele tentando matar o Coringa de novo. E com o Batman, dessa vez acompanhado pelo Robin, chegando para interromper a briga de novo. Só que algo inusitado acontece. O vilão não mata o Coringa, e ele mesmo chamou a polícia, se entregando na sua forma humana de Ethan. Igualmente inusitada é a presença nesse episódio do Basil Karlo, pois é, uma das pessoas nos quadrinhos que já foi esse vilão. Na verdade, até a primeira pessoa a assumir esse nome. E nessa versão aqui do desenho, ele é um ator muito frustrado que ele até não consegue nem papel em comercial de TV. Na mansão Wayne, rola uma cena do Bruce explicando ao Dick Grayson como ele e o Ethan eram melhores amigos quando crianças. E o Bruce mais tarde visita então o Ethan no asilo Arkham. O Wayne diz ao Bennett que eles estão muito perto de encontrar uma cura para ele. Contudo, o Cara de Barro não tem certeza se deseja tomar o antídoto. Ele considera, quando for libertado de Arkham, voltar à força policial como Cara de Barro. E aí os bandidos não teriam nenhuma chance. Mas o Bruce diz que isso não é uma boa ideia. O Bennett já tentou isso, e para ele voltar assim que ele era, somente se ele se livrar do Cara de Barro dentro dele. E é aí que a trama então volta para o Basil Karlo. Porque vejam só, o Basil vê nos noticiários então que as indústrias Wayne estão próximas então de encontrar uma cura para o Cara de Barro. E o Basil Karlo afirma que eles eliminarem, né, esse poder de poder mudar a aparência seria um crime. E por isso então ele tem uma ideia bem sinistra. O Basil, eu não sei como, invade os laboratórios das indústrias Wayne, mal vestido aqui de cientista. O ator chega muito perto de uma amostra do vilão, quando um verdadeiro cientista o detém. O Carlos, sem saber o que dizer, rouba a amostra e é perseguido. Quando ele é encurralado, o ator, não vendo outra opção, bebe a amostra. O Basil Karlo imediatamente começa a se transformar e consegue escapar do local. O ator agora vê que ele tem os poderes do Cara de Barro. E o Batman, mais tarde, vendo as filmagens do laboratório, descobre a identidade do Basil e inicia sua busca por ele. Pois é, pessoal, o Basil Karlo ele quis ficar assim por vontade própria, totalmente diferente do que aconteceu com o Ethan, por exemplo. E o impensável acontece, pois depois que o Basil se vinga de uma galera que não tinha dado um papel para ele, o novo Cara de Barro acaba gostando que agora todas as emissoras de TV agora estão falando dele, já que ele é um criminoso. Ele fica animado com essa nova fama, se é que dá para chamar assim. E em seguida, o Basil tem o seu primeiro confronto com o Batman e Robin, quando ele está assaltando um banco. A dupla dinâmica tenta detê-lo, mas o vilão ameaça a vida do Dick e consegue fugir.
Já o cara de barro original, o Ethan, que ainda tá lá no Asilo Arkham, ele vê as notícias sobre o Basil Kallo junto com o Bruce. E o Bennett implora o Wayne para libertá-lo. Se ele sair, ele poderá impedir esse novo vilão. Mas o Bruce só se levanta e sai sem resposta. Mais tarde, ele recebe uma ligação das indústrias Wayne dizendo que o antídoto está completo. E a dupla dinâmica bola um plano para deter os dois caras de barro. Mais tarde, no terraço do Bat-Sinal, nós vemos o Batman e Robin. Contudo, o Robin revela ser o Kallo disfarçado. Ele acerta o Batman e ele ri e se sente vitorioso. O Basil olha para o Batman derrotado e vê que ele é, na verdade, o Ethan Bennett disfarçado. Daí, os dois caras de barro começam uma luta épica. Pois é o contraplano do cara de barro impostor. A luta é realmente bem legal, mas parece que o Basil Kallo vai ser o vencedor. De repente, o Batman e Robin verdadeiros chegam e jogam cápsulas de gelo no Kallo, congelando-o no lugar. O Bennett volta à sua antiga forma e começa a conversar com Bruce. O Ethan percebe esse antídoto e o arranca das mãos do herói. O Robin consegue pegá-lo e o Ethan jura que ele é um cara legal agora. De repente, o Basil sai do seu estado de gelo e começa a atacar os heróis novamente. O Ethan pergunta se ele pode ajudar o Batman a lutar contra o Kallo. A princípio, o Batman recusa, mas o herói decide que o Ethan pode realmente ajudá-lo. Batman, Robin e o cara de barro começam a lutar contra o Basil Kallo. E temos aqui nesse último episódio a volta da parceria do Ethan com o Bruce, como o Batman, que a gente via lá na primeira temporada, então eles meio que estão fechando um ciclo aqui. E isso é meio que o episódio realmente dizendo que o velho amigo do Bruce ele tá de volta. Essa briga ocorre até que a ponte que eles estão desaba abaixo deles. O Bennett, salvando o Robin, tem uma ideia brilhante e diz ao Batman para preparar o antídoto. O Ethan se colide com o Basil Kallo e os dois então ficam lutando sob o domínio dentro do corpo um do outro. O Batman entende o plano e usa o antídoto diretamente no meio dos corpos de ambos. E assim, eles são afetados pelo antídoto ao mesmo tempo. E depois que a luta acaba, o Bruce diz bem-vindo de volta, Ethan. Então foi isso, nós tivemos aí uma redenção pro cara de barro nessa última aparição dele. Mais tarde, de volta ao Asilo Arkham, o Ethan está de volta à sua cela. E ele está completamente curado do seu estado de cara de barro. Ele pede desculpas ao Bruce e diz ao velho amigo que um dia ele ganhará sua confiança novamente. E aí, em outro lugar de Arkham, depois do Coringa jogar aqui uma peça de xadrez do jogo que ele estava tendo com o Basil Kallo, o vilão vê que ele ainda tem os seus poderes, encerrando esse episódio. E assim termina então aqui essa grande jornada desse personagem, o Ethan Bennett, o cara de barro, no desenho do The Batman. E que realmente foi uma grande adaptação que eles fizeram aqui pro personagem. O vilão ele teve os seus altos e baixos, mas realmente deu pra ver uma grande jornada aqui, desde lá da primeira temporada, como aliado e também amigo pessoal do Bruce, para esse vilão que ele acaba se redimindo no final. Então assim, realmente é um dos grandes arcos que a gente teve aqui nesse desenho. E inclusive tem um complemento da história do Ethan no episódio dessa temporada chamado Artefatos. Essa história se passa no futuro, e em determinado momento é dito ao espectador que o Ethan ficou permanentemente curado e que se tornou o novo chefe da delegacia de Gotham no ano de 2027. Olha só. E ainda teve esse easter egg, esse fechamento nesse episódio no futuro, mostrando que realmente ele ficou curado, não voltou a ser vilão, e também virou chefe aí da delegacia, se provando lá pro seu amigo Bruce, ganhando a confiança dele. Então é um arco muito maneiro, e recomendo aí todos os episódios que eu comentei aqui nesse vídeo, envolvendo o cara de barro. Mas galera, essa aqui foi a minha opinião em relação a esse personagem aqui do cara de barro e The Batman, e agora eu quero saber de vocês, se vocês conheciam todos esses episódios, toda essa jornada aqui do personagem. Deixa aí sua opinião nos comentários. E já sabe também, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para receber novidades aqui do canal no YouTube. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos 2 campanhas de financiamento coletivo, no Padrim e também no Seja Membro aqui no YouTube. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.